da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra da nossa salvação. Clamemos, força nessa palma. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Vai se sentando. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Você pode cantar para o seu irmão. Escuta, meu irmão, Diga para ele. Javé, teu Deus vai falar. Canta para o seu irmão. Escuta, meu irmão, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, meu irmão, quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, meu irmão, quer te escutar. Você ouviu já a primeira leitura, que é do livro do Apocalipse. E São João começa assim: vi ainda outro anjo que subia do lado do céu, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia consigo o selo do Deus vivo. E gritou em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar. Ele exclamou: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do vosso Deus, do nosso Deus. Até mesmo João continua dizendo: ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos
de Israel. O que é isso? Interessante que lá também, no livro de Ezequiel, nós encontramos a mesma expressão. Deus hoje está marcando os seus chamados, os seus escolhidos. Antes que venha o dia do Senhor, Ele já está marcando os seus. Claro que é uma marca não visível aos nossos olhos, mas uma marca que atinge a nossa alma, que atinge o nosso ser. Eu não tenho dúvida, nós estamos vivendo nesse tempo. Meus irmãos, isso que o Senhor está fazendo hoje, derramando o seu Espírito, e já são 30 anos, graças a Deus, que isso vem acontecendo. Isso começou lá em 1967, e o Senhor vem derramando o seu Espírito. Esta graça chegou aqui ao Brasil no ano de 1970. Eu mesmo fui alcançado por essa graça, e amanhã completa 30 anos que eu fui alcançado por essa graça. Faz 30 anos que eu fui batizado no Espírito Santo. Não é um mérito, é uma graça. Eu não tenho dúvida, esta é a marca com que o Senhor está marcando os seus, aqueles que pertencem ao Senhor. E aliás, eu preciso lhe dizer, para nós aguentarmos agora, porque já é muito difícil ser do Senhor, é muito difícil perseverar no caminho do Senhor, porque o mundo que está ao nosso redor é totalmente contrário, eu diria pior ainda, é totalmente contraditório. Além de sentirmos dentro de nós um fogo de pecado, nos empurrando para o pecado, e é verdade, nós encontramos de fora um mundo inteiro nos arrastando para o pecado. Não é fácil. Pelo contrário, é muito fácil a gente se entregar e deixar a vida correr. É muito fácil ser como todo mundo, é muito fácil falar como todo mundo fala, fazer como todo mundo faz. Mas é duro, é suado, é sofrido a gente ir contra a correnteza. Sim, porque nós remamos contra a correnteza. Muitas vezes as pessoas nos acham estranhos, porque realmente parece que nós somos como o ET de Varginha, né? Alguém que veio lá de um outro planeta e caiu de repente aqui na Terra. Infelizmente, nós que queremos ser fiéis ao Senhor, nós que queremos andar nos caminhos do Senhor, muitas vezes parece que somos nós os estranhos, nós os esquisitos. Graças a Deus, nós estamos marchando contra a correnteza. Deus está nos marcando com a sua marca. E o Senhor disse mal, o Senhor virá quando Ele tiver atingido todos os seus chamados, todos aqueles que Ele mesmo escolheu. Eu dizia a você que no livro de Ezequiel, capítulo 9, nós encontramos a mesma expressão. Somente que eu fiquei muito contente quando eu encontrei aqui, nesta tradução da Bíblia, essa tradução oficial da CNBB, eu encontrei uma tradução fantástica. Se você tem a sua Bíblia aí, se você é rápido, livro de Ezequiel, capítulo 9, no versículo 4, a palavra de Deus nos diz: o Senhor lhe disse a um anjo, o Senhor lhe disse: passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém, e marca com um tal na testa os homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela se praticam.
Sim, porque os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aliás, essa escolha, meus irmãos, não é por mérito, não é que nós merecemos, não, foi o Senhor. Graças a Deus que nós correspondemos, graças a Deus que na hora que o Senhor veio e atingiu a nossa vida, graças a Deus que naquela hora em que um acontecimento, num encontro, numa palestra, numa pregação, o Senhor nos tocou e nós felizmente nos deixamos tocar. O Senhor nos deu a graça da conversão e nós acolhemos a graça da conversão. Nós somos esses de que fala a palavra de Deus, passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém, e marca com um tal na testa os homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela se praticam. Nós somos esses, e o Senhor está nos marcando. E aqui no livro de Ezequiel diz: marca com um tal na testa. E a própria nota ao versículo 4 explica: é a letra T no hebraico. Não sei se você já reparou que a letra T maiúscula é como uma cruz, e a minúscula mais ainda. O T, na verdade, é uma cruz. O anjo foi enviado pelo Senhor para marcar com um tal, para marcar com uma cruz, os seus eleitos, os seus escolhidos. E o Senhor só virá quando todos os seus chamados, escolhidos, tiverem sido marcados. Você sabe muito bem que há muito tempo eu ando sempre com o tal, e ando sempre com o tal por causa de São Francisco, porque eu fiquei entusiasmado, não foi modismo não, eu fiquei entusiasmado quando eu soube o que aconteceu com São Francisco de Assis. No tempo dele aconteceu um concílio na igreja, e os bispos que vieram do mundo inteiro naquela época constataram que, infelizmente, os cristãos andavam muito relaxados, e estavam relaxados porque eles perderam a noção do Senhor que vem. Eles perderam a noção do fim dos tempos, eles perderam a noção, tinham perdido a noção da vinda do Senhor, e por isso viviam uma vida totalmente relaxada. Mesmo dentro da igreja, as pessoas só buscavam riquezas, prazeres. O pai de Francisco era um deles que não entendeu a opção do seu filho. Você conhece muito bem isso. Tanto assim que o pai de Francisco, quando Francisco se converteu, quando Francisco começou a seguir ao Senhor, o pai dele ficou tão revoltado que prendeu Francisco na sua casa. Mas não é que ele prendeu dentro de casa, não. O pai fez uma cadeia lá num canto da casa dele, cadeia mesmo, com aquelas grades próprias de cadeia, bem lá embaixo, bem no fundo, e colocou Francisco dentro, fechou, bem fechado. A mãe de Francisco é que levava comida para ele, pelo pai nem comida ele queria que levasse. Tal foi a revolta do pai de Francisco quando ele se converteu. Veja, realmente o relaxamento tinha chegado. O pai de Francisco não compreendeu a conversão do filho, se revoltou, prendeu numa cadeia na própria casa o seu filho. E você sabe muito bem que quando o pai levou Francisco à presença do bispo para convencer o filho diante do bispo que não era possível viver aquela vida que Francisco vivia, Francisco então viu que o pai infelizmente não ia entender, e não entendeu mesmo. Tanto assim que durante a vida, infelizmente, o pai não se reconciliou com Francisco. Francisco teve essa dor no coração de ver o seu pai falecer sem que se reconciliasse com ele. Os dois não se reconciliaram. Impressionante isto. Lá diante do bispo,
bispo Guido, que era o bispo da cidade de Assis, Francisco foi obrigado a fazer um gesto. No primeiro momento parecia louco, de ir tirando a roupa, de ir entregando para o pai, dizendo: bom, meu pai, se o Senhor me proíbe de seguir o evangelho, de seguir o caminho de Jesus, eu não tenho outra escapatória, fica com tudo. E foi entregando a própria roupa para o pai. Então, se é assim, eu não sou mais seu filho. Se o Senhor me proíbe, se o Senhor não me deixa seguir o evangelho, fique com tudo. Eu não quero mais ter herança nenhuma, porque essa é a reclamação do pai de Francisco. O pai de Francisco era um comerciante que ganhava muito dinheiro e queria ganhar muito dinheiro, e agora Francisco, com aquelas loucuras de viver no meio dos pobres, de viver aquela vida austera, o pai se revoltou. Então o filho entregou tudo: meu pai, fica com tudo, eu também não quero saber da sua herança não, fica até mesmo com a minha roupa. E acabou ficando nu. Aí, diante das pessoas, diante do bispo, o próprio bispo tirou a sua capa, colocou nas costas de Francisco, embrulhou Francisco. Não foi apenas por pudor, não. E Francisco entendeu bem. Naquela hora a igreja estava entendendo Francisco, a igreja estava acolhendo Francisco. E com a igreja, o próprio Deus, o próprio Senhor estava acolhendo aquela opção de Francisco. Mas naquele tempo, como eu estava explicando, dentro da própria igreja havia um grande relaxamento. Por quê? Porque eles perderam a perspectiva do fim, perderam a perspectiva da vinda do Senhor. Então o negócio era ganhar dinheiro, o negócio era ter prazeres. Na verdade, gente, não há muita diferença com os tempos de hoje, não é verdade? Infelizmente. Então esse concílio disse aos cristãos daquela época que assumissem de novo esta passagem do Apocalipse que nós lemos, e essa passagem de Ezequiel, de Deus que manda antes da sua vinda, antes do fim. Deus manda que o anjo marque na fronte todos os seus escolhidos com um tal, com uma cruz diferente, mas uma cruz. Para que o concílio falou isso? Para que os cristãos retomassem, veja bem, preste bem atenção, a perspectiva do fim, a perspectiva da vinda do Senhor. Porque do contrário, nós vamos viver como todo mundo vive. Se o Senhor não vem, se isso está muito longe, vamos viver como todo mundo vive. Realmente, quando nós perdemos a perspectiva da vinda do Senhor, a gente relaxa, infelizmente. Francisco, diante desta ordem do concílio, ele mesmo pegou madeira, pegou o seu formãozinho e foi ele mesmo fazendo na madeira com o seu formão um tal assim, desse jeito. Foi cortando, fez um tal. Pegou um cordão como esse, passou no pescoço, e Francisco não largava do seu tal. Nos momentos difíceis, nos momentos de tentação, nas horas em que a carne como que queimava pedindo o pecado. E Francisco passou por muitas tentações. Ele era um homem normal como nós. Ele é hoje São Francisco de Assis. Mas quantas lutas ele teve que enfrentar. Ele teve a graça da conversão? Teve. Mas ele teve uma vida devassa, uma vida errada antes da sua conversão, e a tentação continuou. A sua própria carne pedia que ele voltasse à vida antiga, que ele voltasse aos prazeres da sua juventude, às depravações da sua juventude. Ele sentiu na carne como nós sentimos, ele sentiu também. Tanto assim que, e nós contamos muitas vezes, por 2 vezes Francisco fez coisas inusitadas numa das ocasiões em que a paixão tomou Francisco. Parecia que a carne dele ardia na vontade de praticar o pecado. Francisco se atirou nas roseiras cheias de espinhos. E que lindo, que interessante,
Aquelas roseiras nunca mais deram espinhos. Se você vai hoje a Assis, você encontra lá esse tipo de roseiras que não tem espinhos. Você já viu alguma vez roseira sem espinho? Quanto mais a roseira é selvagem, essas rosinhas pequenininhas, mais espinhos ela tem. Mas também essas rosas grandes, essas rosas bonitas que dá aqueles botões lindos de rosa, veja que espinhos, meu Deus do céu. Depois que Francisco se atirou no meio das roseiras, e claro, se arranhou todo, e com isso o fogo da paixão foi embora. O fogo da paixão foi embora. Foi essa a finalidade pela qual ele se jogou no meio das roseiras. Aquelas rosas nunca mais deram espinhos. Até os botânicos acabaram nomeando um tipo de rosa especial, um tipo de roseira especial, próprio de Assis. Até o nome justamente é próprio de Assis, que não tem espinhos, porque claro, São Francisco viveu há 800 anos atrás. Portanto, são 800 anos que essas roseiras dão roseiras sem espinhos. Gente, é uma confirmação de Deus para dizer para todos nós que é preciso ser valente. A santidade custa, a santidade é uma luta. Todos os santos tiveram lutas, porque muita gente pensa assim: não, o santo nasce santo, já nasce com auréola, já tem aqueles trejeitos de santos desde pequenininho, é uma pessoa esquisita. Pode estar certo, se a pessoa esquisita não é santidade, não, é qualquer outra coisa menos santidade. Os santos são normais, muito normais, e que beleza, não é? Agora, nesse mês que nós acabamos de terminar, mês de outubro, o Papa João Paulo II beatificou o primeiro casal, os dois, marido e mulher, beatificados juntos, e o próprio Papa explicou que não era a beatificação de um e a beatificação do outro, não, era a beatificação dos dois como casal, porque explicou o Papa, foi do matrimônio, foi do casamento que eles tiraram justamente toda a força para serem santos. O casamento, e ele explicou a vida normal, cheia de sofrimentos, cheia de lutas de um casal entre si, para educar os filhos, para ganhar o pão de cada dia, mas tudo isso vivido na luta, na busca, na santidade. Foi isso que os fez santos, e o Papa teve alegria, ele sempre quis. Os pais de Santa Teresinha estão aí na fila também, aguardando serem beatificados, e outros casais, mas os primeiros foram esses. Nesses nossos dias eles foram beatificados. Por quê? Porque os santos não são esquisitos, os santos são como nós. Os santos também têm tentações, os santos têm lutas. Está aí São Francisco para provar que a santidade se alcança com luta, ao ponto de fazer coisas que parecem loucas, mas justamente porque Francisco não queria pecar. Ele era um daqueles que vivia o PHN. Naquele dia em que a paixão tomou conta de Francisco, e Francisco viu que a paixão estava sendo mais forte do que ele não teve dúvida, para não pecar. Naquele dia ele se jogou no meio das roseiras e não pecou. Por quê? Como o Padre Zé Augusto gosta de dizer, a vontade foi embora, a paixão foi embora, e qualquer paixão vai embora, gente. É que a gente é mole, a gente vive paparicando o pecado apareceu, a vontade apareceu, só porque apareceu a vontade, a gente acha, bom, eu estou com vontade, eu posso fazer. Eu posso beber aquele aperitivo, eu posso beber aquela cerveja, eu posso fumar aquele cigarro, mas também eu posso ficar com aquele dinheiro que não é meu, me deu vontade. Eu posso ficar vendo aquele programa indecente, eu posso ficar folheando aquela revista pornográfica, eu posso ficar fixando os meus olhares em coisas que não convém a cristão nenhum, a pessoa nenhuma.
deu vontade, eu posso me drogar. E quanta gente sentiu vontade vai e se droga. Veja, o pecado tem sempre a mesma gênese, quer dizer, todo pecado nasce igual. Dá vontade? Claro que dá vontade. Quem é que é trouxa de cometer um pecado sem vontade? A gente acaba fazendo porque deu vontade. Mas quem disse que porque deu vontade eu tenho que fazer? E aí o ensinamento de Deus, embora eu sinta a vontade, porque Deus é Deus, porque Deus é santo, porque Deus me quer santo, porque eu sei que aqui não é o meu lugar, porque eu sei que o meu lugar é o céu, porque eu sei que João já me viu. E aí está o importante. É o que São João disse no Apocalipse, que ele viu aquela multidão de homens e de mulheres. É a sequência da primeira leitura. Depois que João disse que o número deles era 144 mil de todas as tribos de Israel. Veja bem, das tribos de Israel eram 144 mil. O que é esses 144 mil? Não é que sejam exatamente, como dizem as testemunhas de Jeová, os 144 mil. Mas, na verdade, 144 mil é 12 vezes 12 multiplicado por 1000. Na visão simbólica dos judeus, era isso: de cada tribo, que eram 12, Deus escolhia uma multidão, 12 vezes 12, e multiplicado por 1000. Quer dizer, é muita gente. Mas que impressionante, dos filhos de Israel, portanto, do Antigo Testamento, ele põe um número simbólico, mas põe um número 144 mil. Mas quando fala dos outros, que não são das tribos de Israel, que somos nós, não do Antigo, mas do Novo Testamento, João diz no versículo 9: vi depois disso, ele viu também uma multidão imensa que ninguém podia contar. Dos filhos de Israel eram 144 mil. Mas dos outros, que somos nós que viemos depois da vinda de Jesus e que aguardamos a sua volta, diz João, eu vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ele viu antes os judeus, mas agora ele vê gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Somos nós. Eles estavam de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. O que são essas palmas? Naquele tempo, quando alguém vencia num jogo, numa corrida, numa luta, o prêmio não eram os nossos troféus de hoje. O prêmio era uma palma, igualzinho às palmas de hoje, vegetal. Então o vitorioso carregava aquela palma, era o sinal da vitória, assim como aqueles que vencem hoje recebem aquele troféu. João viu os vencedores. Veja, vencedor é vencedor, é aquele que lutou, como quem luta em qualquer esporte, em qualquer corrida, e vence. É luta, gente. E João já nos viu. A santidade é de lutadores, igualzinho São Francisco. A santidade é daqueles que se violentam para não pecar, como aquela outra vez que Francisco sentiu novamente o fogo da paixão. Era um tempo bem frio, cheio de neve, estava gelado. Francisco não teve dúvida, ele estava sozinho, porque ele foi andar no meio da neve para vencer o fogo da paixão. Veja bem, ele foi para o frio, sem agasalho, só com as suas roupas comuns, para matar o fogo da paixão. E como a tentação continuava, Francisco não teve dúvida, as roupas dele eram muito simples. Ele tirou a roupa e rolou na neve. Seus irmãos franciscanos, que o estavam acompanhando de longe, Francisco nem percebeu, viram aquele espetáculo de Francisco rolar na neve
para vencer o fogo da paixão. Meu irmão, homens e mulheres, adultos e jovens, não são só os jovens não, adultos e mesmo nós já de cabelos brancos, precisamos lutar. A paixão nos pega a todos nós igualmente, solteiros, mas também casados, e os casados sabem muito bem como a paixão, especialmente nos dias de hoje, está pegando igualmente os casados, e às vezes casados há 25, há 30 anos, há 40 anos. Não faz muito tempo apareceu aqui na Canção Nova uma tristeza. O casal estava à beira de completar 50 anos de casado e os velhinhos se separaram. Dá para entender? E o homem largou a mulher dele, carregado de netos. Meu Deus do céu, que loucura! Mas isso para indicar para nós que não há idade. A paixão e a tentação pega a nós todos, e a santidade é luta. É isso que o Senhor está nos mostrando no dia de hoje, porque a gente sabe que João já viu a cada um de nós. Embora nós sintamos a vontade, embora sintamos muitas vezes o fogo da paixão, e não tenha vergonha de admitir que você sente o fogo da paixão. Gente, eu não estou falando só de sexualidade. Muitas vezes é o fogo da paixão, do orgulho, da vaidade, da ira, da raiva, do rancor contra alguém, do ressentimento. A vingança toma conta da gente, a gente fica até vermelho, né? E fica urdindo aquela vingança contra alguém. Verdade ou não é? O fogo da paixão pega a gente. O fogo da corrupção pega a gente, porque uma das grandes pragas do nosso tempo é a corrupção. O que é uma praga? É uma doença pegajosa que pega de um para o outro e cria uma epidemia. Um vai passando para o outro. Nós estamos vivendo num mundo, não são apenas os grandes corruptos que a todo dia aí são julgados e roubaram milhões. Gente, a corrupção pegou os grandes e pegou os pequenos, pegou em casa, pegou no serviço, pegou. Antigamente a gente tinha vergonha na cara e não tirava nada de ninguém. Se a gente aparecia em casa com alguma coisa dos outros, meu Deus do céu, o pai da gente, a mãe da gente, e fazia devolver. Era até coisa de criança. A gente acabava ficando com uma coisa do vizinho, uma coisa do colega, e o pai da gente fazia a gente ir lá e levar. Eu me lembro direitinho da minha irmã, que ela era corajosa, né? Ela subia em árvore, embora fosse menina, ela era melhor do que nós para subir em árvore. E na casa do vizinho tinha uma goiabeira bonita, com goiabas gostosas, mas as de baixo já tinham sido apanhadas, só as lá de cima. E a minha irmã subiu, o vizinho deixou para pegar goiaba para todo mundo. Ela subiu e tal, pegava a goiaba, e lá de cima ia soltando, o pessoal embaixo pegava a goiaba, todo mundo recebeu goiaba também. Ela desceu e tudo, e obrigado, seu Pedrinho, obrigado. Botou todo mundo para casa. De repente a minha irmã sozinha volta no quintal do seu Pedrinho, que tinha dado licença antes, né? Sobe na árvore sozinha, vai lá e pega a goiaba mais bonita, que ela já tinha deixado. Ela viu, mas como todo mundo estava lá embaixo, né, de boca para cima, esperando a sua goiaba, ela deixou a mais bonita lá em cima e foi sozinha para pegar a goiaba dela. Vamos dizer, na cabecinha dela era até um direito. Ela pegou goiaba para todo mundo. Agora ela foi pegar a dela, pegou, né? E desceu até com a goiaba na mão e tal. Quando ela desceu do pé da goiaba, do pé de goiabeiro, pé de goiaba, né? E começou a caminhar, ela deu de cara com meu pai, que era bem alto, por cima da cerca que separava o nosso quintal do quintal do seu Pedrinho. E viu a minha irmã lá. Os olhos do meu pai já disse tudo.
E ele disse: vai devolver para o seu Pedrinho. Ela quis explicar, mas pai, vai devolver para o seu Pedrinho. Ela, vermelha de vergonha, foi lá, bateu na porta do seu Pedrinho, que já tinha entrado. O seu Pedrinho veio e disse: que aconteceu, filha? O seu Pedrinho, venho devolver aqui essa goiaba. O seu Pedrinho olhou meu pai, viu, né, entendeu tudo. Disse: não, major, ele chamava meu pai de major, né? Não, major, deixa a menina ficar com a goiaba, eu tinha dado licença. Não, seu Pedrinho, o senhor deu licença antes. Ela voltou no seu quintal e foi pegar essa goiaba. Essa não é dela, ela tem que devolver, seu Pedrinho. Muito bem, major, me dá aqui a goiaba. E, embora com dor no coração, o seu Pedrinho ficou com a goiaba. Mas não é assim que se fazia no tempo da gente. Vê como é que está se fazendo hoje. Infelizmente, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, infelizmente, já começam de pequenino, o pepino bem torcido, mas para a corrupção. Muitas vezes até fazendo o que o pai faz, o que a mãe faz. Portanto, eu não estou falando apenas da paixão sexual. Não, isso também é uma paixão. Ficar com o melhor, ficar com um dos outros, ficar com o melhor para si. Achar que tem direito de tirar vantagens. É preciso matar esta vontade dentro da gente, é preciso matar essa paixão dentro da gente, porque santidade exige luta. Na verdade, gente, não é uma coisa extraordinária demais, não, porque afinal das contas é uma coisa normal, é o certo. Só que infelizmente num mundo onde não se vive o certo, é duro viver o certo. Você está me entendendo? Eu vou repetir. Não é que seja uma coisa extraordinária, não. É que num mundo onde não se vive o certo, fazer o certo acaba sendo duro, acaba sendo violência, porque todo mundo faz ao contrário, todo mundo faz o errado. Você fazer o certo é uma coisa estranha e custa. Então é preciso lutar. E aí que está, como disse o Evangelho: bem-aventurados aqueles que lutam para serem santos. Como Deus disse: sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. O dia de hoje é um chamado à santidade, o dia de hoje é um chamado à luta. Veja, eu comecei a pregação falando do tal de São Francisco. Foi por isso que Francisco carregou sempre o seu tal no pescoço, porque aquele concílio do que eu falei, por causa do relaxamento dos cristãos, mandou que os cristãos voltassem a esta passagem do Apocalipse, voltassem àquela passagem de Ezequiel e vivessem como escolhidos. Aí está o importante, meu irmão, aí está o importante, que eles vivessem como escolhidos, como aqueles que João já viu lá, de vestes brancas e de palmas nas mãos. João já viu você, e Deus não quer que você se perca nos caminhos dessa vida, não. Pelo contrário, Deus quer que você lute, que você lute, que você lute, que você lute, e pela sua luta você alcance a palma da vitória. Repito, foi por isso que São Francisco andou sempre com o seu tal. E quando a coisa estava dura, quando a paixão falava mais forte, Francisco pegava o seu tal na mão assim, ele quase arrebentava aquele cordão, agarrando o seu tal bem preso na sua mão, dizendo para si mesmo: eu sou um eleito, eu sou um escolhido por Deus. João já me viu lá no céu de vestes brancas e de palmas às mãos. Eu não posso perder a minha escolha, eu não posso perder a minha eleição. Foi por isso que eu também, justamente porque eu sou fraco, porque eu sei da minha fraqueza, eu vi que eu tinha que lutar. Foi por isso que eu escolhi andar com o tal.
Já esqueci a conta, são muitos anos. Você repara, eu estou sempre com o tal. Mesmo eu me sinto estranho quando eu não estou com esse tal, com esse cordão. Mania, modismo, não. Veja, andando ou não andando com o tal, o importante não é ter o tal no pescoço, não. O importante é ter o tal no coração, é ter o tal na cabeça e saber: eu sou um escolhido. E como João dizer: eu não posso perder a minha escolha, eu não posso perder a minha eleição. Deus me quer lá no céu. João já me viu de vestes brancas e de palma nas mãos. Então eu vou lutar, e por mais dura que seja a luta, eu não vou me dobrar ao pecado, porque pela graça de Deus, não é por mérito, é por graça de Deus, eu sou um escolhido. Deus já me escolheu. A luta agora cabe a mim. Preste bem atenção: ninguém nasce santo. Embora eu sei que o povo vive dizendo isso, e talvez você até pensasse que era assim. Não, ninguém nasce santo. Pelo contrário, todo mundo nasce santo, no sentido de que Deus quer que todos nós sejamos santos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. João já nos viu no céu, somente que entre a minha escolha e o meu lugar, que Deus já reservou no céu, eu preciso lutar agora, aqui, contra o fogo da paixão em mim, contra o fogo da tentação que vem de fora, que vem do mundo, que vem do demônio. Eu tenho que lutar, muitas vezes até o sangue, na luta contra o pecado, para eu vencer e conquistar o lugar que Deus já reservou para mim. E João já me viu de vestes brancas. Diga comigo: João já me viu no céu, diante de Deus, de vestes brancas e de palma nas mãos. João já me viu com a palma da vitória, e essa vitória merece uma luta. Só lutando que eu chegarei lá. Mas eu haverei de lutar, Senhor. Dá-me a graça, dá-me força, dá-me coragem. Eu quero ser santo, Senhor. Claro, as mulheres dizem: eu quero ser santa, né? É você que quer. Eu quero ser santo, Senhor. Mas não quero ser santo sozinho. Quero ser santo com toda a minha família. Porque eu não quero estar no céu sozinho. Eu quero estar no céu com toda a minha família, com todos aqueles que Deus me deu nesta vida. Eu quero estar com eles lá onde João já me viu, de vestes brancas e de palma nas mãos. Senhor, agora é o tempo da luta. Um dia será o dia da vitória. Muito obrigado, Senhor. E veja, com tal ou sem tal, repito, o tal não é o mais importante. Eu acabei pegando o tal e acabei colocando o tal no meu pescoço, porque eu preciso, porque eu sei da minha fraqueza. São anos que eu luto e vou continuar a lutar. Faça você o mesmo, com tal no pescoço ou sem tal no pescoço. Até eu estou tirando para dizer para você, depois eu vou colocar de novo, para dizer para você que o importante não é ter o tal. Eu não quero imprimir nenhum modismo. Para mim foi importante, para mim foi necessário, e contei para você o segredo. Por que eu uso o tal? O importante não é usar um tal, o importante é lutar, porque eu sou um escolhido. João já me viu, é o que você disse, e realmente é isso. Agora cabe a mim lutar. Estou pedindo, Senhor, derrama agora sobre cada um desses teus filhos e filhas. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, em abundância, porque a luta é renhida, a luta é dura, Senhor. O inimigo já está dentro de nós, é a nossa própria concupiscência, é a nossa própria paixão, Senhor. Muitas vezes o pecado arde em nós como um fogo,
Nós sabemos, Senhor, como o mundo também é traidor e como o mundo arrasta. Nós sabemos, Senhor, como a tentação é ardilosa e como ela arma ciladas. Por isso, Senhor, tem piedade de nós e derrama agora o Teu Espírito Santo, que venha fortalecer as nossas vontades. Diz para o Senhor: fortalece a minha vontade, Senhor. Fortalece a minha vontade. Dá-me o Espírito Santo. Dá-me a coragem dos santos. Dá-me a coragem dos santos. Dá-me, Senhor, a fortaleza dos mártires. Dá-me, Senhor, a fortaleza dos mártires. Eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. Quero ser santo. Quero ser santo. Quero lutar pela santidade. Quero lutar pela santidade. Dá-me o Teu Espírito Santo. Dá-me o Teu Espírito. É isso que eu peço, Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre cada um desses Teus filhos e filhas. E derrama, Senhor, o Espírito Santo sobre todos os nossos, sobre a nossa família inteira, para que ninguém se perca. Pelo contrário, para que todos se salvem. Que pela luta, Senhor, alcancemos a palma da vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.